Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, com uma presença realmente muito especial. Temos a honra de contar com a participação do secretário da Fazenda de Santa Catarina, Clevenson Zivert. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, tem MBA em Marketing e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, consultor da Secretaria da Fazenda, foi secretário executivo dos Fundos Especiais do Governo do Estado, diretor do Tesouro Catarinense, secretário da Fazenda em 2010 e depois diretor e presidente da Celeste durante 8 anos, a partir de 2011. Dr. Clevenson Zivert, muita honra, prazer em contar com a sua presença. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moacir. Obrigado desde já pela oportunidade. Prazer enorme falar contigo, todos os teus telespectadores, e permanecemos aqui à tua disposição. Secretário, o senhor concedeu uma entrevista coletiva muito esclarecedora a respeito da situação financeira, econômica, orçamentária de Santa Catarina. Depois, agora na última sexta-feira, eu acompanhei a sua entrevista pela internet, em função de dificuldades de mobilidade, e acompanhei pessoalmente, né, a sua exposição, basicamente a mesma, né? Lá na última sexta-feira, na reunião da diretoria do Conselho da Fiesc. Para os nossos telespectadores, qual é a realidade financeira de Santa Catarina hoje, do governo? Bom, Moacir, o governador Jorginho Melo, né, muito preocupado e diligente em relação às contas do governo do Estado, nos pediu um diagnóstico desses números a partir do ano de 2023. Primeiro nós da Secretaria da Fazenda e depois o Grupo Gestor de Governo, e aqui eu já faço uma referência ao secretário de Administração, Moisés Dirsman, também ao secretário da Casa Civil, Stênio Sorato, e ao Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari. Nós nos debruçamos nesses números e, como executivos que somos, né, e a boa técnica desse tipo de trabalho exige, nós olhamos para frente, olhamos informações e variáveis futuras, mas não olhamos apenas e tão somente também uma foto da passagem de 22 para 23, Moacir. Nós procuramos olhar um filme da história do Estado nos últimos 10 anos. E esse filme mostrou duas caracterizações bastante diferenciadas. Uma tendência de receita e despesa entre 2013 e 2019 e uma outra tendência de 2020 até 2022. Pois bem, isso mostrou que o Estado trouxe receitas extraordinárias para o seu caixa, da ordem de mais ou menos 6 bilhões de reais nos últimos 3 anos e que naturalmente, né, apoiaram o processo de gestão nesse período, né? Então, hoje, enxergando esse contexto como um todo, eu diria que para frente a gente não deve ter mais a mesma lógica e por isso a situação é bastante desafiadora. Mas nós enxergamos isso, né, sob a liderança do governador Jorginho Melo, como uma grande oportunidade de fazermos ainda mais e ainda melhor pelo Estado de Santa Catarina. Quais foram, a rigor, assim, as grandes surpresas que o senhor, como autoridade aérea, encontrou ao examinar esses números? Eu acho que eu posso separar em duas grandes frentes. A primeira diz respeito a algumas despesas que foram contratadas, digamos assim, né? Então vamos pensar na folha de pagamento do Estado de Santa Catarina, né? Nesses 10 anos, entre 2013 até 2020, mais ou menos 700 milhões por ano de crescimento. Em 2021, 1,5 bilhão. Em 2022, 3,5 bilhões. Então, Moacir, quando você tem a tua maior despesa crescendo 5 vezes a sua média histórica, naturalmente isso trará consequências para a gestão futura. Igualmente as transferências a municípios, né? Então, o governo acabou contratando e repassando recursos, né? Ou prometendo recursos de uma forma bastante intensa, né, para os municípios, para os prefeitos, e isso naturalmente também trará consequências. Quando, de outro lado, eu olho e vejo que essa relação macroeconômica futura tende a não priorizar ou tende a não fazer com que nós tenhamos uma receita tão forte assim, a gente tem um descasamento, né? Então, para mim, isso foi o que mais chamou a atenção. Receitas contratadas de forma bastante ostensiva, sob maneira, nos últimos 2 anos, né, e receitas que não acompanham. Então, isso vai exigir de nós, naturalmente, um pouco mais de atenção na gestão do Estado. O senhor e o grupo gestor conseguiram identificar esse índice aqui, realmente é espantoso, de 700 milhões de acréscimo da folha por ano. E aí chega em 2022, 3 bilhões. Onde é que está esse aumento assim tão
significativo da despesa. E o que mais chama a atenção é que quando a gente olha o número de funcionários nesse mesmo período, Moacir, né, de 2013 é 17% maior. Ou seja, na casa dos 20% a mais em termos de funcionários, né, ou seja, são aumentos salariais que foram dados. Por óbvio que nós precisamos sempre pensar, né, e o nosso modelo de gestão capitaneado pelo governador Jorginho Mello, ele passa por isso, né? São 3 grandes frentes, Moacir. Primeira, são pessoas, né? Tanto no mundo público quanto no mundo privado, as pessoas são o principal ativo de qualquer organização. E as pessoas precisam estar bem preparadas e motivadas. E a motivação passa também, naturalmente, por incremento salarial. Segundo grande ponto da nossa lógica de gestão é tecnologia e inovação. Isso traz racionalidade e traz qualificação no gasto público. E o terceiro ponto principal diz respeito a fazer com que o dinheiro chegue nas áreas fins mais adequadamente e também ter uma relação com o setor produtivo muito aberta, muito transparente, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, né? Então, dentro desse contexto, é que a gente procura estar guiando aí nosso pensamento. É porque, na minha avaliação, secretário, passar de 700 milhões para 3 bilhões, onde é que está o benefício para o público, para a população catarinense? O senhor consegue identificar essa melhoria? Esse é um ponto, né, que talvez o que a gente possa se questionar talvez a gente não precisava fazer isso de uma vez única, né? Talvez podia fazer isso de uma forma muito mais escalonada. E essa questão que você levanta da qualificação, Moacir, do gasto público, ela é muito interessante, né? Quando a gente olha essa série histórica, a gente percebe que na saúde, por exemplo, nós passamos de, historicamente, 2,5 bilhões de investimentos ou de gastos, né, ou de despesas, para cerca de 5 bilhões nos últimos 2 anos. Na educação, de 3 para 6, ou seja, nós dobramos o valor colocado nessas áreas. E a pergunta que muita gente me faz é: e qual foi a repercussão disso? Nós vemos uma saúde melhor? Nós vemos uma educação melhor? Então, o governador Jorginho tem isso muito claro, né? A qualificação do gasto público, ela é fundamental para que a gente possa fazer um governo diferente. Aliás, Moacir, eu acho que esse é um ponto bastante importante também. Nós estamos aqui para pensar diferente, para fazer diferente e com isso termos resultados diferentes. Estamos de olho em hoje, sim, mas a gente quer fazer um governo, segundo o governador Jorginho Mello, um governo estadista, que olhe o Estado para daqui a 20 anos também. Tipo assim, Celso Ramos, que mudou a face de Santa Catarina, tipo Luiz Henrique, que também inovou em muitas coisas, é isso? Exatamente, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos que já aconteceram aqui no Estado e nós queremos nos propor nesse desafio conjunto, junto com a sociedade, junto com o setor produtivo, a enxergar essas oportunidades. Secretário Cleverson Zivert, nos 2 oportunidades que o senhor falou sobre essa questão econômica do Estado, situação do governo, déficit de 2 bilhões e 850 milhões de reais. Já tem a fórmula para resolver isso? Eu acho que primeira coisa, né, Moacir, como que a gente recebe isso, como que a gente enxerga isso? O governo, né, de uma forma geral no Brasil, ele é responsável por 40% do PIB do país, né, 20% dos empregos e 30% dos salários. Mas mais do que tudo isso, ele precisa ser o animador da economia. E nós queremos nos colocar dessa forma, né? Nós queremos ser o animador do Estado de Santa Catarina para que a sociedade se sinta confortável e se sinta atendida, para que o empresário, o setor produtivo se sinta tranquilo de fazer os seus investimentos. E para isso nós vamos trabalhar em conjunto. Agora, respondendo de forma bastante objetiva, né? Nós criamos aqui o Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, o PAFISC, que trabalha em despesas e que trabalha em receitas. Do ponto de vista das despesas, nós vamos trabalhar nas transferências para municípios. Então, aquelas obras que já iniciaram terão um tratamento. As obras que não iniciaram, outro tratamento. E também a metodologia de repasse desses recursos, que é questionada pelo controle externo, ou seja, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal de Contas, também vai ser levada em consideração. Do ponto de vista da receita, benefícios fiscais vão ser, obviamente, alinhados em conjunto, né, com o setor produtivo, desburocratização tributária e novas receitas. E aqui falo de financiamentos de um lado e de, por exemplo, PPPs de outro lado. Então, tudo isso, Moacir, compõe, né, uma cesta que, na nossa opinião, é bastante factível para que nós possamos reverter a situação no menor espaço de tempo possível. Para elevar a receita, o senhor, nas 2 palestras, falou do governo Luiz Henrique, que através do PRODEC e de outras iniciativas deu um impacto, né, muito positivo na economia e, por consequência, na receita. A receita de arrecadação melhorou significativamente. Já tem alguma ideia da sua equipe?
É muito bacana essa tua pergunta, né? Quando a gente começou a estudar o faturamento das empresas em Santa Catarina e depois a arrecadação advinda desse faturamento, né? A gente percebeu claramente que lá em 2013, Moacir, nós tínhamos mais ou menos 195 mil empresas instaladas em Santa Catarina com 420 bilhões de faturamento, né? Hoje nós temos 265 mil empresas com 1 trilhão de reais de faturamento, né? Então, um crescimento bastante grande, um crescimento que é acima, né, do crescimento do PIB, né? Então um crescimento da ordem de 10% ao ano, se for levar em consideração a inflação, mais ou menos 5% ao ano, contra um PIB Brasil que cresceu 0,6% e um PIB de Santa Catarina que cresceu 1,7%, né? Então realmente a nossa economia ela é bastante dinâmica. E aí tem um ponto que você citou agora, né, da época do governador Luiz Henrique, né, que trouxe para cá a potencialização da nossa infraestrutura logística de portos sob maneira com benefícios fiscais ligados ao comércio internacional. E dentro desse sentido, né, a gente consegue perceber que hoje 35% do faturamento do estado de Santa Catarina está ligado a esse negócio, ao negócio do comércio internacional. Ou seja, em 15, 17 anos, né, o estado criou uma indústria nova aqui, que é a indústria do comércio internacional, que não existia. E a pergunta que o governador Jorginho me fez, e eu repeti essa pergunta para a nossa área técnica, né? O que de lá para cá nós criamos, né? E a resposta foi, olha, a gente não teve mais nada nesse sentido. Então, o que nós estamos nos desafiando, Moacir, é pensar em conjunto, nós internamente na Secretaria da Fazenda, junto também, né, com setores produtivos, a pensar em lógicas diferentes. E o exemplo que eu tenho dado é o exemplo da Baía da Babitonga, né? Lá nós temos portos, tanto do lado de Itapuá quanto do lado de São Francisco do Sul, já construídos e instalados. Temos novos portos a serem construídos. E o que acontece hoje? Nós temos um canal de chegada na Baía da Babitonga, não é que ele faz hoje 90 graus. Não permite que os navios chamados os pós-Panamax entrem lá dentro da Baía. Se a gente fizer uma obra lá de mais ou menos 300 milhões de reais, esse canal vira 45 graus e esses grandes navios entram lá. O que eu quero dizer com isso, Moacir? Hoje esses navios chegam em Santos. Lá eles ficam parados 5 dias, 10 dias esperando para poder fazer, né, a sua carga e descarga. Se a gente abrir essa possibilidade aqui para Santa Catarina, com mais meio dia de viagem, eles chegam aqui, né, e eles podem fazer todo o transbordo para a América do Sul inteira através de Santa Catarina. Obviamente que isso vai trazer uma dinamização para a economia daquela região e do nosso estado, como jamais a gente percebeu ou imaginou. Vai repetir, Itajaí, em síntese, quer dizer, eu queria que você confirmasse essa informação. Itajaí é uma cidade, município, né? Antes e depois do Luiz Henrique com o PRODEC e esses incentivos de importação. Concorda? Sem sombra de dúvida. É isso que o senhor acha que pode ser feito em São Francisco? Eu acho que pode ser feito também naquela região lá, né? Enfim, a gente criar uma nova sistemática, né, que é absolutamente alinhada a tudo aquilo que Santa Catarina imagina, né? Poder fazer uma conexão para o mundo, né, internacionalmente, e nossos negócios aqui em Santa Catarina, eles são nacionais, mas também competem do ponto de vista global, é mais uma perna de abertura que a gente pode ter. Secretário, da sua apresentação em 2 momentos distintos, nós escolhemos alguns slides. Gostaria que o senhor comentasse. Então, eu gostaria que o nosso colega na produção, o Arthur Schlich, passasse a exibição junto com os colegas da técnica, para que o senhor possa fazer comentários a respeito exatamente dos dados da situação econômica e financeira do governo de Santa Catarina. Vamos ver, Arthur, por favor. Aqui nós temos o faturamento. Exatamente como eu falei anteriormente, né? Quer dizer, a gente vê uma lógica de crescimento bastante consistente. Vamos ver, a linha de cima lá, os retângulos de cima. Simples Nacional, empresas do Simples Nacional e embaixo empresas do regime de arrecadação normal. Essa relação, Moacir, ordem de grandeza é da ordem de 75% das empresas postas no estado são do Simples Nacional, 25% do regime normal, só que no faturamento, 90% do faturamento vem do regime normal, né? Então, é algo que a gente vê um crescimento bastante representativo e isso mostra, né, e reforça aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quer dizer, o Estado tem um crescimento muito acima do PIB, seja brasileiro ou seja estadual, e as empresas são absolutamente produtivas, né? Competindo tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Vamos ao seguinte slide, por favor.
O setor econômico, rapidamente, secretário. Você percebe que a indústria, né, e aqui a Fiesc tem um papel sempre muito importante, né, mostrando a nossa lógica, 36% do faturamento das nossas empresas, eles acontecem na indústria, e aqui embaixo 35% no atacado, que é o que eu acabei de falar, né, muito vinculado ao comércio internacional. E é em cima desse item que a gente procura estar imaginando, né, qual é o próximo grande salto que Santa Catarina possa dar. Nós tivemos aqui nos últimos 15 anos essa linha de raciocínio. A próxima, ela precisa ainda ser trabalhada. O salto na indústria, até onde eu percebo, começa lá no governo de Celso Ramos, né? Com infraestrutura e uma série de incentivos e tal, financiamento, crédito. O atacado, o senhor consegue identificar em que período é que ele começa? Foi exatamente aqui em 2007, né, com a chegada do comércio internacional, né? Grande parte desses 35%, talvez mais de 80%, 85% estão ligadas ao comércio internacional. Maravilha. Seguinte, Arthur, por favor, seguinte slide. Despesa total por poderes. Aqui são todos os poderes, Moacir, e é bem bacana a gente perceber essa linha de raciocínio, né? De duas formas. Você vê que tem uma linha bastante coerente aqui entre os anos de 2013 até 2019, e aí em 2019 para 2020 ela está praticamente igual. Dois motivos para isso. Primeiro, lockdown em 2020, então nós não tivemos uma série de despesas feitas no Estado, e aqui estou falando, né, de merenda escolar, de transporte escolar, de diárias e tantas outras, e nós também tivemos aqui de 19 para 20, né, uma série de recursos que vieram para o Estado de Santa Catarina, né, que foram as receitas extraordinárias que eu falei, da ordem de 6 bilhões de reais, né, e para fazer isso o governo federal fez o que ele chamou de reforma administrativa invisível, que foi do Paulo Guedes, então não pôde dar aumento salarial para ninguém entre 19 e 20. Então, por isso a gente vê uma linha bastante próxima nos anos de 19 e 20. Aí, em 21 e 22, já despesas bastante grandes e puxadas sobremaneira por folha de pagamento. Pois aí, pelo que eu percebo aqui, para esclarecer os telespectadores, a indicação em vermelho é do Poder Executivo, é isso? Exatamente. A indicação em azul, menor, é dos demais poderes. Dos demais poderes. E a variação das despesas em percentual é esta curva que sobe de maneira vertical quase, né? A partir de 18 até 2022, é isso? Exatamente. O senhor consegue explicar por que esse estouro da despesa do Executivo? Só, olha, pessoal? Basicamente, nós tivemos aqui três grandes componentes, né? O primeiro, custeio, né? E quando eu falo de custeio, Moacir, eu falo de todas as lógicas que o Estado precisa para ele sobreviver. Então, desde as OSs da saúde, né? Até, como eu falei, merenda escolar, transporte escolar, diárias e tantas outras coisas. Então, isso teve um crescimento bastante grande em 21 e 22. Um segundo ponto foi a folha de pagamento, nos números que eu acabei de dar para você e que eu reforço, né? 700 milhões por ano entre 13 e 20, depois 1,5 bilhão em 2021 e 3 bilhões e meio em 2022. E por último, os investimentos, que quando a gente olha na curva, também foram bastante positivos lá no ano de 2022 sobremaneira. Só que aí você vai me perguntar, mas Cleverson, se a receita tributária cresce, mas ela não é tão representativa, se você tem mais folha de pagamento, se você tem mais custeio, como é que teve mais investimento? Justamente pelas transferências do governo federal, né, que vieram para Santa Catarina. Não pagamento de dívida pública e outras coisas mais que acabaram permitindo com que esses 6 bilhões extras entrassem no caixa e fossem alocados em investimento. Então, milagre não existe, né? É uma conta matemática, não é, que fez com que recursos chegassem para cá. Vale a pena, Moacir, a gente sempre lembrar, o governo federal fez dois movimentos muito relevantes lá na pandemia. Ele transferiu 65 bilhões de reais em dívida pública para os estados, em termos de cancelamento ou de postergação desse pagamento. Santa Catarina teve 1 bilhão e também em relação à Covid, foram 60 bilhões de reais transferidos para os estados. Santa Catarina teve 1,4 bilhão desse valor, né? Então, esse movimento foi um movimento brasileiro, foi um movimento nacional e não apenas catarinense. Secretário Cleverson Zíver, da Fazenda de Santa Catarina, temos aqui na pauta alguns outros temas também relativamente polêmicos sobre, por exemplo, déficit da Previdência Pública do nosso Estado, um assunto que já vem sendo debatido desde o início do século aqui pelos governos estaduais. E o outro também é a questão da reavaliação dos incentivos fiscais. Gostaria de tocar nesse e outros temas com o senhor, logo em seguida, após um rápido intervalo comercial. Entrevista que está disponível no portal ND+, líder na comunicação digital em Santa Catarina. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já.
Estamos apresentando pela Record News Conexão ND. Hoje com a presença muito especial, a honrosa participação do secretário da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Zivert. Vamos pedir o apoio da nossa produção para mais alguns slides sobre exatamente a situação do nosso estado em outros segmentos, outros aspectos, para que o secretário possa fazer as avaliações. ICMS por segmento em 2022. Acho que é interessante o nosso povo saber, né, exatamente quem paga mais ICMS em Santa Catarina, ok, secretário? Tá certo. Aqui, Moacir, a gente vê nesse gráfico claramente que nós temos basicamente 3 grandes setores quando a gente fala de combustíveis e lubrificantes, energia e supermercados. Eles juntos representam mais ou menos 40%, né, da arrecadação de ICMS do estado de Santa Catarina. Então, se botar supermercado vai dar 50%, hein? Exatamente. Metade da receita. Exatamente, né? Então, isso mostra claramente que a Secretaria da Fazenda, já ao longo dos últimos anos, ela vem trabalhando por grupos de especialistas setoriais. São 14 grupos de especialistas setoriais, sendo que 13 específicos para cada um desses itens aqui e um 14º que ele é geral. Então, esse pessoal, ele está extremamente qualificado, atento, né, e dispondo, né, de grande tecnologia e inovação, né, para poder fazer a leitura técnica de cada um desses segmentos. Então, as coisas acabaram evoluindo muito. Obviamente que não só em Santa Catarina, como no Brasil como um todo, Moacir, em relação a esses processos. Secretário, se eu perguntasse para o senhor, esse número eu não sei se eu tenho de cabeça, mas houve alguma oscilação significativa em relação ao primeiro, segundo, terceiro, até o 10º lugar aí, não? Supermercados, sobremaneira e materiais de construção. Esses subiram mais? Esses subiram mais, né? E energia elétrica aqui, enfim, manteve-se, combustíveis lubrificantes também, e um outro que talvez tenha caído aqui bastante foi comunicação, né? Comunicações, ele era um item bastante importante, e com a mudança da metodologia, né? Com a nova lógica, com os celulares e tudo mais, isso também caiu um pouco. Aqui a comunicações entra telecomunicações. Telecomunicações. Quer dizer, ninguém usa mais o telefone fixo. Exatamente. Isso caiu então Exatamente. Interessante, a tecnologia mudando até a receita estadual. E chama atenção aqui o agronegócio. Quer dizer, muita gente da fiscalização deve estar de olho para onerar o agronegócio. Como é que o senhor invadiu nessa questão aí? Olha, eu acho que é bem interessante a gente falar, né, da questão dos benefícios fiscais como um todo, e se você quiser a gente pode explorar isso um pouco mais. Mas quando a gente olha para o agronegócio hoje, só em termos de selitistas, carteira assinada, Moacir, aqui nós estamos falando de 150 mil empregos diretos no agronegócio. No setor têxtil, mais ou menos 180 mil empregos diretos. E isso sem contar com toda a cadeia produtiva, né, que faz parte desse negócio, né? Então, que gera economia regional. Que gera economia. Então, quando a gente fala de benefícios fiscais, né, ele é um tema sempre bastante polêmico, mas eu queria te dizer, Moacir, que ele tem basicamente 4 grandes frentes. Então, ele pode ser usado para atração de investimento, para trazer competitividade para os setores, né, para a gente desenvolver um determinado setor estratégico para os estados, né, e por último também para trazer uma diferenciação de preço para determinados produtos, e aqui eu estou falando da lógica social. Então, quando eu dou um desconto no imposto, né, no ICMS, naturalmente que, em tese, eu perco receita por um lado, mas eu fomento emprego, eu fomento toda a cadeia que envolve esse processo. E, obviamente, Moacir, você conhece isso, mas é importante deixar claro para o nosso telespectador, não é que o ICMS ele é um fator muito importante na composição do preço dos produtos. E, por conta disso, então, os estados, de uma forma geral, não é, eles acabaram incentivando determinados investimentos e investidores na sua atração para os seus respectivos territórios. E isso fez com que acontecesse aqui no Brasil, há muitos anos atrás, o que a gente chamou de guerra fiscal, né? Então, os estados brigando para ter esses investimentos. E aí, naturalmente, que em algum momento o governo federal puxou esse assunto para ele, a Constituição Federal criou regras para isso, Moacir. E essas regras, elas dizem, na sua principal forma, de que a partir de um determinado momento da história, né, os incentivos só podem ser dados com a união de esforços do CONFAS. Então, todo mundo tem que aprovar a unanimidade, o que naturalmente é muito difícil. Mas vamos para a situação específica de Santa Catarina, Moacir. Aqui em Santa Catarina, nós podemos dizer que o nosso estado é o segundo estado da federação que mais tem benefícios fiscais relativamente à sua receita. O primeiro é o estado do Amazonas, o segundo é Santa Catarina, o terceiro é Mato Grosso e o quarto é Goiás, né? E se a gente olhar na história de Santa Catarina, né, eu peguei de 2019 para cá, para ficar mais próximo, então 19
19, 20 e 21, mais ou menos 6 bilhões por ano em benefícios fiscais. Em 2022, nós chegamos a 14 bilhões. E em 2023, 20 bilhões, que é o número que agora está se falando, né? E aí você vai perguntar, mas Cleverson, por que subiu de 6 para 14, né? Basicamente porque se mudou a forma de enxergar esses benefícios, né? A Fazenda, até o ano 2021, enxergava a atração de investimento como algo não vinculado a benefício fiscal, porque era uma receita que não existia, era uma receita extra. Naquele momento, então, a Fazenda resolveu mudar essa sistemática e também transformar isso num benefício fiscal, por isso que cresceu tanto o número. Já no ano de 2022, manteve-se a mesma sistemática e, principalmente, o volume de importações e a lógica do dólar, que cresceram muito em 2022, isso fez com que saltasse de 14 para 20 bilhões. E por quê, Moacir? Quando eu olho os benefícios fiscais, 44% deles vêm do comércio internacional, basicamente vinculado à importação. 21% da agroindústria, 10% do têxtil, 9% das outras indústrias. Aqui, quando eu falo de outras indústrias, é a indústria reciclável, automóveis, metal mecânica, 6% de máquinas e equipamentos e 3% daquilo que a gente chama de social. Agora, cada um desses segmentos, digamos assim, Moacir, né, eles têm o seu porquê, né? Eu acabei de dar alguns dados específicos dos setores e, principalmente, né, tanto eu na Secretaria da Fazenda quanto o governador Jorginho Mello, nós temos a clareza que isso é fator de competitividade para cada um dos segmentos. Eu repito, né, as nossas indústrias, as nossas empresas, né, os nossos segmentos, eles competem a nível nacional e internacional. Se a gente quiser ser mais competitivo, nós temos que ser inteligentes nessa leitura. Secretário, se o governo não tivesse concedido aqueles incentivos para o comércio internacional, Itajaí não seria o que é hoje, de acordo? Sem sombra de dúvida. Portanto, os incentivos trouxeram a possibilidade de expansão da economia regional, de acordo? Agora, é impossível fazer uma avaliação sobre o quanto isso acrescentou, inclusive no próprio aumento do ICMS pela comercialização de outros produtos, de acordo? De acordo, e eu até te diria, no dado e no gráfico que a gente viu anteriormente, Moacir, hoje 35%, né, do que a gente chamou de atacado, ou seja, do faturamento das empresas no atacado, vem do comércio internacional. Então, eu até consigo mensurar isso de uma forma bastante objetiva. E a nossa ideia é pensar para frente, pensar de novo de uma forma estadista, que é o que o governador Jorginho Mello tem nos provocado diuturnamente para que nós possamos enxergar, né, qual é o próximo grande passo que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que, em conjunto, né, com os setores constituídos, né, com as federações, com as entidades associativas, nós vamos conseguir achar esse pulo do gato. Maravilha. Vamos então ao nosso próximo slide, nosso colega Arthur Schlichting, da produção. Arrecadação ao longo dos anos. Exatamente, né? Aqui a gente vê embaixo, Moacir, né, que o ICMS representa aí cerca de 80% da nossa arrecadação, sim. IPVA e TCMD com crescimentos representativos, mas ainda assim são menores, né, do que, obviamente, o ICMS. E no slide de cima, né, o que a gente vê claramente é o crescimento da arrecadação. E eu chamo a atenção de vocês, quando eu olho de 2013 até 2020, se eu diminuir um quadrado do outro, eu vou enxergar mais ou menos 1,4 bilhão por ano Perfeito. De crescimento da arrecadação. Perfeito. Quando eu olho em 2021, esse número foi de 6,6 bilhões. Em 2022, de 7 bilhões. Então, um crescimento absolutamente diferenciado, atípico. E aí, quando a gente foi pesquisar isso, Moacir, ficou claro para nós que o esforço fiscal nesses 2 anos, ele foi parecido, da ordem de 1,4 bilhão também. Mas o crescimento de PIB e a inflação fizeram com que esses números crescessem de forma bastante representativa, né? Então, em 2021, por exemplo, né, a inflação foi de 10%. O PIB de Santa Catarina cresceu 8,3%, porque nós estávamos saindo da pandemia. Em 2022, a inflação foi perto de 6% e o PIB foi da ordem de 3%. Quando eu olho para 2023, Moacir, nós temos uma inflação que deve ser inferior a 5% e um crescimento de PIB que deve ser inferior a 0,8%, dados atuais. Então, isso mostra para mim que a arrecadação em 2023 não deve crescer nos mesmos patamares que a gente vinha. Aqui não tem transferência federal, né? Não, aqui é só arrecadação tributária. Exatamente. Vamos ao seguinte, então, para continuar a apresentação, esclarecimento do secretário.
Custeio do Poder Executivo. Exatamente, né? Então, quando a gente vê esse gráfico, a gente vê uma linha de tendência até o ano 2019. Explode. 19 para 20, bastante próximo por aquelas razões que eu expliquei para vocês, né? Então, a reforma invisível do governo federal e também o lockdown. E depois, em 2020 e 2021, com números bastante mais representativos. A seguinte, por favor, Arthur. Isso mostra exatamente que em 80% do tempo, Moacir, nesses últimos 10 anos, o nosso custeio cresce mais do que a inflação. Qualquer negócio que tenha, né, o seu custeio crescendo mais do que a inflação, ele vai ter suas dificuldades administrativas para frente. E é o que a gente enxerga aqui claramente. Aliás, qualquer família que tiver mais despesa do que o salário mensal, o conjunto da família vai entrar no SPC, de acordo? De acordo. E aqui que eu percebo nas transparências que o senhor exibiu, muito claras, né? É o seguinte, via de regra, a arrecadação cresce mais, aliás, cresce menos do que o aumento da folha, do que o aumento do custeio. Perfeitamente. Sobretudo nos 2 últimos anos. Perfeitamente. Seguinte, Arthur, por favor. Restos a pagar. Bom, isso é outro assunto preocupante, hein? Restos a pagar significa dizer, né, aquelas contas que foram feitas nos anos anteriores e que precisam ser pagas nos anos seguintes, né? Então, a gente vê claramente, né, pelo nível de arrecadação, de transferências do governo federal, né, de arrecadação extra, repito, de arrecadação extra que o governo teve, e não foi só Santa Catarina, os demais governos também passaram por isso, né? Nós temos contas a pagar para o ano seguinte bastante grandes. Esse que o senhor está colocando aí, 2022, é que ficou para 2023, é isso? Exatamente. 2 bilhões, 995, 3 bilhões? Exatamente. Seguinte, por favor. Aqui é o Poder Executivo, antes eram todos os poderes, né? Vamos lá. Próximo. Instrumentos e valores do Plano 1000. Plano 1000 também é outra polêmica, né, que foi aí levantada já no final do ano passado, né, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, que questionaram a legalidade desses pagamentos. Quando a gente estudou, né, esse assunto, a gente não se limitou apenas e tão somente, Moacir, ao Plano 1000, né? Nós falamos de transferências como um todo. São várias modalidades de transferência, né? E especificamente em relação ao Plano 1000, né, o que a gente enxergou foi, e a gente vê aqui na primeira linha, né, a combinação feita de R$1.000 por habitante. Então, isso daria mais ou menos 7 bilhões e 300 milhões de reais. Foram feitos convênios com municípios, e aí nós podemos dizer, foram 73 municípios que representam mais ou menos 80% da população do estado de Santa Catarina, e isso num comprometimento inicial de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Portanto, aqui já 1 bilhão e 600 ficou de fora dessa conta. Só que desses 5 bilhões e 700 que foram, digamos assim, conveniados do ponto de vista macro, nem todos os prefeitos tinham as suas obras estabelecidas, né, os seus projetos estabelecidos. Apenas 2 bilhões e 900 estavam prontos. Então, foram efetivamente conveniados 2 bilhões e 900, então isso menos os 5.700, ainda temos 2.800 por fazer, né? E pagos até o momento, Moacir, 852 milhões de reais. Então, nós temos a pagar ainda 2 bilhões de reais. E aqui tem um dado que eu achei muito interessante, Moacir, não é? Porque nós tínhamos na nossa percepção que esse projeto, ele deveria ser pago em 5 anos, né? Era sempre o que se falava. Quando os prefeitos começaram a vir falar conosco, né, eles começaram a trazer lá os seus empenhamentos, as suas contas e mostravam o seguinte, olha, secretário, governador Jorginho, secretário Sorato, enfim, a todos nós do governo, eu comprei aqui uma máquina e essa máquina eu tenho que pagar em uma vez só, eu não tenho que pagar em 5 anos. Aí vinha um outro prefeito e mostrava, olha, secretário, eu fiz aqui o asfaltamento, ou quero fazer o asfaltamento de um bairro. Esse asfaltamento, secretário, eu faço em 12 meses, eu não faço em 5 anos. Então, o que a gente percebeu claramente, Moacir, é que a teoria mostra 5 anos, mas a prática mostra 12 meses, quem sabe até 18 meses. Sim. Mas essa conta terá que ser paga num curto espaço de tempo, o que obviamente não está composto dentro da LOA, dentro das métricas deixadas financeiras para essa gestão. Estamos encerrando. Próximo slide, rapidamente. Comportamento de despesa com a saúde pública. Aí, novamente, né, secretário, dos últimos anos aumentando de maneira significativa. O seguinte, por favor, Arthur. Quando nós encerrarmos a entrevista com o secretário, temos ainda 2 minutos. Vê se entra aí a Previdência, que é outro dado interessante. O resultado previdenciário, esse é que é o grande problema. Quer dizer, hoje eu comentei no balanço geral, secretário, que em 6 anos passou de 3 bi para quase 6 bi, quase o dobro.
E aí, qual é a solução? Exatamente, né? Isso aqui me chamou muito a atenção, Moacir, porque eu vi pouca gente falando sobre isso ao longo dos últimos 4 anos, né? E você olha lá, o Tesouro arrecadava, né? Ou arrecadava não, colocava do seu caixa 2,3 bi em 2013 e agora 5,3. São 3 bilhões de reais a mais que poderiam ser usados na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência social. Então, naturalmente, aqui a gente tem um grande problema. Essa taxa de crescimento, ela é da ordem de 1% ao ano e que tende a aumentar cada vez mais, né? Claro que Santa Catarina fez o seu papel, nós aumentamos a alíquota de 11% para 14%, né, do servidor público. Santa Catarina em 2015 fez o SCPrev, né, que é um fundo de previdência complementar, mas ainda assim isso não foi suficiente e está claramente aqui mostrado. Então, você vai me perguntar qual é a solução para isso. Nós ainda não temos, essa aqui é uma solução que, naturalmente, ela passa também pela discussão nacional, não é? Mas que vai ser trabalhada, né, nos nossos grupos, no PAFISC, né, que tem lá os grupos de receita e de despesa, e isso aqui vai entrar na lógica de despesa. Objetivamente, temos 1 minuto ainda. Universidade gratuita pode sair esse ano? Depende do senhor. Deve sair esse ano. É um compromisso do governador Jorginho e vai acontecer. Cirurgias eletivas também, o senhor vai garantir os recursos? Vamos garantir, já temos 14% no orçamento previsto para a saúde, diferentemente dos 12%, não é, que está constitucionalmente previsto. 1 minuto para alguma informação de interesse público, se o senhor deseja comentar algum dado novo da Secretaria. Moacir, eu queria te agradecer pela oportunidade, né? Eu acho que foi muito legal a gente poder comentar um pouquinho sobre a gestão do Estado de Santa Catarina. Quero te dizer mais uma vez, sob a liderança do governador Jorginho Mello, da vice-governadora Marilise Bem, nós não temos outro objetivo do que entregar, né, trabalho, dedicação, retidão e principalmente lealdade e transparência com a sociedade de Santa Catarina. Uma coisa que o senhor falou já 2 vezes, né? Isso é um problema sério, mas os senhores não estão esmorecendo, estão pelo contrário, com disposição de virar o jogo. Ir adiante, né? Nós queremos ser os animadores desse processo. O governador Jorginho está muito consciente daquilo que ele precisa fazer, daquilo que nós, como governo, precisamos fazer e temos certeza que, em conjunto, e repito, com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo local, nós vamos achar as melhores formas para levar Santa Catarina ainda mais à frente, ainda mais além. O secretário Cleverson Zimmer, da Fazenda de Santa Catarina, foi convidado no início do governo, início de janeiro, para considerar essa entrevista no Conexão ND. E disse que iria primeiro estudar os números com a sua equipe e a primeira entrevista seria na Record News, no Conexão ND. Palavra honrada, palavra dada, palavra honrada. Obrigado, secretário. Foi um prazer muito grande contar com a sua presença. E voltaremos a mais informações sobre a sua atuação na Secretaria da FAP. Parabéns, sucesso. Estamos à disposição. Moacir, mais uma vez, obrigado. Viva Santa Catarina. Grande abraço, boa noite. Ao caro telespectador, obrigado pela audiência. Entrevista disponível no portal ND+, do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Obrigado, boa noite e até a próxima.